Olá, aqui é o Márcio. Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre o controle Checklist Box. O controle Checklist Box é utilizado para o usuário setar verdadeiro ou falso, sim ou não, em forma de lista, podendo conter várias opções. Então vamos lá para o Visual Studio para ver na prática como funciona o controle Checklist Box. Aqui no Visual Studio, então eu já estou aqui com o projeto Toolbox aberto. Vamos colocar então aqui o controle Checklist Box. Então vem aqui na Toolbox, clico nele e arrasto aqui no formulário. O controle Checklist Box ele é diferente do Checked Box. Aqui a gente tem a opção de criar uma lista de opções para o usuário setar. Tá? Então vamos vir aqui agora na propriedade dele e ver aqui quais são as principais propriedades do controle Checklist Box. Aqui então temos a propriedade name. Eu vou renomear ele então aqui para CLB, que significa Checklist Box, sempre utilizando as primeiras letras do nome verdadeiro do componente, tá? Aí eu vou colocar aqui como teste. A próxima propriedade aqui é a anchor, que vai fixar o componente no formulário conforme a gente redesenha o formulário. A back color, que é a cor do fundo do componente. A border style, é para mudar a borda aqui do componente. Então a gente tem a fixed. Voltando aqui para a border style, a gente tem a fixed 3D, aqui estava, e sem borda, ok? Então vamos voltar aqui para a border style, fixed 3D, ok? Bom, a gente tem também aqui a propriedade cause validation, que se o componente receber o foco, se ele vai causar a validação do componente ou não. A check on click, essa opção, quando estiver falso, a gente precisa de 2 cliques para marcar um item aqui dentro do checklist box. Então vamos executar aqui o projeto. Antes de executar aqui o projeto, vamos colocar itens dentro do controle aqui. Então eu vou vir aqui na propriedade Items, na coleção de itens, eu vou colocar 1, 2, 3. Ok. E vamos executar o projeto. Então eu adicionei aqui 3 itens no checklist box. E para eu selecionar o item, marcar ele, eu tenho que dar 2 cliques. E para desmarcar também. Ok? Então vamos voltar lá no modo design e voltar aqui na propriedades, no check on click. Então se eu marcar essa propriedade como verdadeiro, apenas quando eu clicar uma vez só no item, ele já vai checar ou deschecar o item. Tá? Então vamos pôr aqui para verdadeiro, vou mudar aqui para true e executar o projeto. Então agora quando eu der um clique, ele já marca e desmarca o item aqui dentro do controle. Okay? Vamos voltar aqui para a próxima propriedade, contest menu, strip, que é quando tem menu strip para usar com o botão direito. A gente vai ver essa propriedade quando a gente trabalhar com o contest menu strip. O cursor, para mudar o cursor quando ele recebe o foco lá do mouse dentro do controle, né? Aqui ele está com o cursor default, com o mouse default do Windows, e eu posso setar aqui outro mouse, outro ponteiro do mouse. Quando ele entrar dentro do controle, ele muda para o ponteiro do mouse aqui que eu selecionei. Então vamos deixar como default. O dock, ele vai travar o componente em cima do formulário, né? Ele trava, ele não deixa eu mexer.
Então eu vou colocar como none, para a gente deixar livre. Aqui eu tenho as opções de como travar o componente no modo design. A propriedade enable, que é quando o true usuário tem acesso ao controle, ele pode clicar no controle. E false, o usuário não tem acesso ao controle. A propriedade fonte, para mudar o tamanho da fonte, o estilo de fonte. A for color, para mudar a cor do texto dos itens. A propriedade items, que é a coleção de itens que tem dentro do controle. A propriedade location, que é a localização do controle no formulário. A opção locked, que é para travar o controle na posição que ele está aqui no formulário. Então ele cria o cadeado, eu não consigo remover o item de lugar. Vou voltar para false. A próxima propriedade aqui é a multi-column. Se eu ativar para true, eu consigo ter mais de uma coluna aqui de itens. A propriedade aqui, selection mode. Aqui a gente consegue ativar a forma de seleção dos itens dentro do controle. Você vai poder selecionar um item só, você vai poder selecionar vários itens e vários itens de forma estendida, ok? Ou nenhum item. Então vamos deixar como padrão. O size, que é o tamanho do controle no formulário. Então eu tenho o tamanho aqui horizontal e o tamanho vertical. Sorted. Essa propriedade ela organiza os itens dentro aqui do controle em ordem alfabética automaticamente, se marcarmos ela aqui para true. A propriedade tab index, que é a sequência de tabulação dos itens no formulário. Então, como ele está zero, ele é o primeiro componente a receber o foco no formulário. O tab stop, se ele vai parar o foco no controle ao pressionar o tab. E a última propriedade aqui, visível, se o controle é visível ou não para o usuário no formulário, em tempo de execução. True é visível, falso ele não vai estar visível. Agora vamos lá para a parte do código aqui do controle e vamos ver o principal evento do controle e como a gente adiciona itens também no modo de execução, lá pelo código, não somente aqui através da propriedade items collections aqui. Tá? Então eu vou vir aqui no form 1. Vamos também adicionar antes aqui, voltar, um botão para a gente poder adicionar o item e um outro botão para a gente varrer os itens aqui de dentro. Tá? Então eu vou vir aqui na propriedades, vou mudar aqui o nome do botão para btn adicionar. Vou mudar o texto aqui do botão para adicionar. O segundo botão aqui, btn listar. E o texto dele aqui para listar. Então vamos dar dois cliques aqui no botão adicionar primeiro e adicionar um novo item. Então, para adicionar um novo item, a gente usa o nome do item, que a gente pôs clb_test, né? clb_test.items, que é onde que eu quero acessar os itens do controle, .add. Abro parênteses e aí eu tenho três opções aqui de adicionar o item. Então eu tenho a opção de colocar um objeto, item as object. Eu vou clicar aqui na seta para baixo, item as object, vírgula e checked. Eu já posso checar o item aqui ao adicionar ele. E a próxima opção aqui é o item as object e check state aqui, que é o tipo de estado de checked, tá? Bom, então eu vou abrir aqui a aspas e colocar, como a gente já tem 3, vou colocar o número 4 aqui. Vamos executar aqui o projeto, então vou dar Start e clicar no Adicionar.
Então eu vou clicando no adicionar e vai sempre colocando aqui o mesmo item 4, ok? Certo, vamos fechar aqui ele. Eu posso também estar pedindo para o usuário entrar com o texto desse item, tá? E se eu colocar lá o vírgula e passar o true aqui, eu já crio o item como checado aqui no formulário. Então vamos lá, vamos dar um start e adicionar. Olha lá, ele já aparece já marcado. Então vamos voltar aqui no formulário, design aqui, dá 2 cliques aqui no controle checked list box. Então ele já vem aqui para o evento checked index change. Ao mudar o índice aqui da lista, ele executa o código que está aqui dentro. Tá, ok? Então conforme vai clicando eu vou mudando o índice. O que seria o índice? Por exemplo, esse item aqui, o 1, ele é de índice 0. O item 2 de índice 1 e o item 3 aqui de índice 2. Então ele sempre começa o índice com o 0, ok? Então, conforme que eu mudo aqui o item que eu estou, ele vai executar o código aqui dentro. Então vamos voltar aqui para o formulário design. Vamos clicar aqui no botão 2 vezes listar e vamos varrer os itens que está dentro do controle. Para varrer uma coleção de itens, a gente pode utilizar o for each, que ele varre uma coleção. Então vamos pegar aqui, fazer o for each, vamos colocar o nome item em CLB items. Então aqui ele vai varrer todos os itens do controle CLB teste lá que a gente criou. Então vamos aparecer uma mensagem para o usuário com os itens varrendo. Tá? Então vou pôr aqui messagebox.show e eu só vou colocar dentro dele o item.teste toString, né? Aqui. Item toString. Vamos voltar aqui o parênteses aqui. Eu não vou passar os outros parâmetros aqui da mensagem, tá? Só vou exibir o texto do item aqui. Então vamos dar o start e dar aqui o listar. Olha lá, apareceu o item 1, 2 e 3. Okay? Se eu dar adicionar, listar 1, 2, 3 e 4. Ok? Bom, vamos voltar aqui no evento aqui, selected item index, a gente consegue verificar qual que é o item que está selecionado. Então eu posso vir aqui e usar o if clb test.selected index, que eu consigo saber qual que é o índice que está selecionado e fazer alguma coisa. Por exemplo, se for igual a 0, que é o primeiro item, então eu faço o bloco de código aqui dentro. Então vamos colocar a mensagem aqui, messagebox.show, primeiro item selecionado. Vamos executar aqui o projeto, vou dar start. Se eu clico, primeiro item selecionado. Se eu clico no segundo, no terceiro, não está selecionado. Então, eu volto lá, ele já aparece a mensagem. Então, sempre que eu clicar no primeiro item, que ele está pegando o índice 0 lá do primeiro item, não importa se ele está checado ou não, ele me aparece a mensagem. Então, vamos mudar aqui para aparecer a mensagem agora só quando o item for checado. Então, eu vou mudar aqui essa propriedade. Então, eu vou usar aqui a propriedade .getItemChecked. Vou abrir aqui o parênteses, colocar o item que eu quero verificar se está checado. Então, vou pôr o índice 0, igual a true. Então, ele vai falar que o primeiro item aqui está selecionado. Então, vamos dar start.
eu vou clicar no terceiro item, não está. No segundo, não. Clico no primeiro, selecionado. Vou clicar de novo, não está. Clico de novo, selecionado. Então eu consigo ir trabalhando aqui, conforme o usuário vai checando um item, eu posso verificar qual item que ele está checando aqui e já executar um código dentro desse item, tá? Então, selecionou o primeiro item, faz alguma coisa. Selecionou o segundo, faz outra coisa. Selecionou o terceiro, faz outra coisa. Os outros eventos aqui do checklist box são aqui o checked value change, que também quando está mudando o valor do item lá, né, na lista, e os outros eventos que a gente já viu, que são os mesmos eventos que a gente viu lá no módulo de eventos aqui no nosso curso, ok? Então eu não vou entrar em detalhes. Esse select value change funciona também da mesma forma aqui do select index change, tá? Aqui é mudando o índice e aqui é mudando o valor do item, tá? Mudando o valor aqui do item. Então, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.